Desde que comecei na vida de caminhoneiro, sempre ouvi histórias sobre estradas amaldiçoadas, lugares onde acidentes eram frequentes e onde muitos motoristas juravam ter visto coisas inexplicáveis. Nunca fui de dar ouvidos para esse tipo de coisa, até o dia em que algo aconteceu comigo, algo que, até hoje, me faz questionar o que realmente existe na escuridão dessas rodovias. Vou contar exatamente como foi, e quem me conhece sabe que não sou de inventar ou aumentar nada. Era uma daquelas noites longas em que o cansaço bate forte, mas você precisa continuar dirigindo. Eu estava carregando uma carga de madeira, vindo do interior de Minas Gerais com destino ao Espírito Santo. A rota era uma das mais temidas pelos caminhoneiros, não só pelo relevo difícil, cheio de curvas e ladeiras perigosas, mas também pelas histórias macabras que circulavam entre os mais experientes. A estrada era a BR-262, conhecida como a Estrada da Morte por conta da quantidade de acidentes. Eu já tinha passado por ali outras vezes, mas nada de anormal havia acontecido, pelo menos até aquele dia. Eu havia começado a viagem de madrugada, algo em torno das 2 da manhã, na esperança de escapar do trânsito e chegar logo ao destino. A estrada estava deserta, como eu esperava, e a única companhia era o barulho do motor e o zumbido do vento cortando pela janela aberta. Tudo parecia tranquilo, até que, por volta das 4h30, quando estava no meio de um trecho isolado, comecei a sentir um frio estranho. Era uma sensação esquisita, como se a temperatura tivesse caído subitamente. Mas não era só isso. Senti um arrepio subir pela espinha, aquele tipo de sensação que você tem quando acha que está sendo observado. Olhei pelo retrovisor, tentando ver se havia outro veículo atrás de mim, mas não havia nada, apenas a estrada vazia. O relógio no painel indicava que eu estava na metade do caminho. A ideia era chegar ao posto mais próximo e descansar um pouco. Mas esse sentimento incômodo estava me deixando alerta. Não tinha por que me preocupar, afinal, estava sozinho. Não havia outros carros por perto. No entanto, o desconforto continuou, e logo percebi que as coisas ficariam ainda mais estranhas. A primeira coisa fora do comum aconteceu quando eu estava descendo uma longa ladeira, cheia de curvas perigosas. Estava dirigindo devagar, com atenção total na estrada, quando vi algo à minha frente. Parecia ser uma figura no meio da pista, de costas para mim. Parei o caminhão imediatamente e pisquei os faróis, tentando avisar a pessoa para sair da estrada. Mas quem quer que fosse não se moveu. A figura estava vestida com uma roupa escura, parecendo um manto ou um capuz cobrindo a cabeça. Não dava para ver o rosto ou os pés, era como se estivesse flutuando, sem tocar o chão. Meu coração acelerou, mas continuei piscando os faróis, tentando chamar a atenção. Eu estava a uns 50 metros de distância, e a figura permanecia imóvel. Foi quando aconteceu a primeira coisa que realmente me fez questionar a sanidade. Sem nenhum som, sem nenhum movimento perceptível, a figura simplesmente desapareceu. Sumiu na escuridão como se nunca tivesse estado ali. Pisquei os olhos, tentando entender o que tinha acabado de ver, mas não havia mais ninguém. Só o vazio da estrada. Continuei dirigindo, agora com as mãos suando no volante e uma sensação estranha no peito. Fiquei tentando me convencer de que era o cansaço, de que minha mente estava pregando peças em mim por causa das horas de estrada. No entanto, aquela sensação de estar sendo observado voltou, mais forte dessa vez. Alguns quilômetros à frente, algo ainda mais bizarro aconteceu. Estava chegando a uma curva fechada, dessas que você precisa frear bastante antes de fazer. Reduzi a velocidade e olhei para o lado, para o barranco que margeava da estrada. Foi aí que vi o que parecia ser um caminhão tombado, bem na beira da pista. O veículo parecia estar ali há muito tempo, enferrujado, com a cabine amassada e o vidro quebrado. Até aí, nada demais, já que era comum ver veículos abandonados após acidentes. O que me chamou a atenção foi que havia alguém dentro. Parei o caminhão no acostamento e acendi os faróis altos para enxergar melhor. Havia, de fato, uma pessoa na cabine, caída sobre o volante, imóvel. Parecia ser um homem, com a cabeça encostada no painel. Pensei que poderia ser um acidente recente e que o motorista estava ferido, então decidi descer para ver se conseguia ajudar.
Peguei minha lanterna e desci do caminhão. Enquanto me aproximava, comecei a sentir aquele frio esquisito de novo, mas segui em frente. Ao chegar perto do veículo tombado, comecei a perceber detalhes que me deixaram ainda mais confuso. O caminhão parecia muito mais velho do que eu tinha imaginado, como se estivesse ali há décadas, com a pintura descascada e a vegetação começando a crescer ao redor. E o mais perturbador, o homem na cabine não parecia mais vivo. Minha respiração acelerou enquanto eu me aproximava da janela. Quando iluminei o interior da cabine com a lanterna, o que vi me paralisou por um momento. O homem não era um homem. Ou melhor, não era mais. Era um esqueleto, ainda vestido com o que parecia ser um uniforme de caminhoneiro, mas completamente desintegrado pelo tempo. O que me deixou mais aterrorizado foi o fato de que, momentos antes, eu jurei ter visto a figura daquele homem caída sobre o volante, como se ainda estivesse vivo. Dei 2 passos para trás, o coração batendo tão rápido que achei que ia desmaiar. Me virei para voltar ao meu caminhão, mas, antes que pudesse dar outro passo, ouvi o som de um motor ligado. Meus olhos se arregalaram e meu sangue gelou. O som vinha do caminhão tombado, como se o motor estivesse funcionando de novo. Mas aquilo era impossível. Olhei para a cabine e o que vi fez minhas pernas tremerem. A figura esquelética que eu tinha visto antes estava agora sentada ereta no banco, as mãos segurando o volante e os olhos, ou o que restava deles, pareciam me encarar. Sem pensar 2 vezes, corri para o meu caminhão, quase tropeçando nos próprios pés. Pulei na cabine e bati a porta, girando a chave na ignição com mãos trêmulas. O motor demorou alguns segundos para ligar, mas, quando finalmente funcionou, pisei fundo no acelerador e disparei estrada abaixo. O frio dentro da cabine do meu caminhão era quase insuportável, como se a temperatura tivesse caído subitamente mais uma vez. Olhei pelo retrovisor e, para minha surpresa, o caminhão tombado parecia ter desaparecido. Não havia mais nada lá, nenhum veículo, nenhum esqueleto, nenhuma evidência do que eu tinha acabado de ver. Continuei dirigindo sem parar, tentando afastar as imagens perturbadoras da minha mente, mas elas voltavam a cada curva que eu fazia. Quando finalmente cheguei ao posto de gasolina mais próximo, já estava amanhecendo. Estacionei o caminhão e desci, minhas pernas ainda trêmulas. Entrei no posto e fui direto ao balcão, onde o frentista, um senhor de idade, me olhou com uma expressão preocupada. "Você parece ter visto um fantasma, amigo", disse ele, meio que brincando, mas com uma ponta de seriedade na voz. Eu não respondi de imediato. Apenas pedi um café e me sentei em uma das cadeiras de plástico. Quando finalmente consegui falar, contei ao frentista o que tinha acontecido. O homem me ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei, ele suspirou e balançou a cabeça. Não é a primeira vez que ouço uma história assim. Muitos motoristas falam sobre aquele trecho da estrada. Dizem que há muitos anos, um caminhoneiro perdeu o controle do veículo em uma daquelas curvas e acabou tombando. Ele morreu na hora, mas o caminhão nunca foi removido. Os acidentes continuaram acontecendo desde então, e alguns dizem que o espírito dele ainda assombra aquele lugar, procurando ajuda. Engoli em seco e fiquei em silêncio, refletindo sobre o que ele tinha dito. Aquilo era exatamente o que eu tinha visto. Desde então, evito passar por aquele trecho, e sempre que conto essa história, vejo a incredulidade nos olhos das pessoas. Mas quem já enfrentou a estrada sabe que há mais mistérios nesses caminhos do que podemos imaginar. Se você curtiu esse relato arrepiante e quer continuar explorando o lado mais sombrio das histórias de terror, não se esqueça de deixar o like. Isso ajuda a trazer mais relatos assustadores como esse para você. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos relatos que vão te deixar sem dormir à noite. Quando você é caminhoneiro, passa muito tempo na estrada, horas e mais horas dirigindo por estradas vazias, sob um céu cheio de estrelas, cortando o silêncio da noite com o barulho monótono do motor. A rotina, na maioria das vezes, é solitária, mas vez ou outra você encontra alguém pelo caminho. E foi exatamente isso que aconteceu comigo em uma viagem, algo que eu nunca mais vou esquecer.
Um episódio que mudou para sempre a forma como vejo a estrada e quem ou o que pode estar nela, esperando. Eu estava em uma das minhas rotas de sempre, cruzando o interior de São Paulo em direção ao Paraná. Era uma viagem longa, daquelas que parecem não ter fim, e o cansaço já estava começando a pesar nas pálpebras. Eu tinha saído de casa no final da tarde, e agora já passava das 2 da manhã. O trecho que eu estava percorrendo era deserto, uma rodovia estadual com poucas placas e menos ainda sinal de vida. Não havia carros passando, nem luzes de casas à beira da estrada. Só o breu e o asfalto à frente, iluminado pelos faróis do meu caminhão. Estava tocando um sertanejo de fundo, só para quebrar o silêncio, quando de repente vi uma figura mais à frente, na beira da estrada. A primeira coisa que me veio à mente foi que era um pedestre ou alguém precisando de ajuda. Apesar do instinto de seguir em frente, algo me fez diminuir a velocidade. O que me surpreendeu foi o fato de estar tão tarde e alguém estar ali, no meio do nada, sem carro, sem mochila, sem nada. Só a pessoa e a estrada. Quando me aproximei, percebi que era uma mulher. Estava usando um vestido branco, longo, com o tecido agitado pelo vento. O rosto dela estava parcialmente coberto pelos cabelos escuros, que caíam sobre os ombros. Ela ergueu uma das mãos, fazendo sinal para que eu parasse. Hesitei por um segundo, porque é raro dar carona a estranhos, especialmente àquela hora. Mas algo na expressão dela me fez reconsiderar. Ela parecia assustada, desesperada, como se realmente precisasse de ajuda. Encostei o caminhão no acostamento e parei. Quando ela se aproximou da janela, eu abaixei o vidro. "Você está perdida? Precisa de ajuda?" perguntei. Ela olhou para mim com os olhos grandes e assustados, parecendo não acreditar que eu havia parado. "Estou indo para a cidade próxima. Posso te deixar em algum lugar por lá se quiser", acrescentei, ainda tentando entender a situação. Ela apenas assentiu, sem dizer uma palavra. A porta do caminhão era alta, então desci para ajudá-la a subir. Quando abri a porta e estendi a mão, notei que sua pele estava gelada, como se tivesse passado muito tempo no frio. Naquela hora da madrugada, o ar realmente estava fresco, mas não o suficiente para alguém estar tão fria daquele jeito. Ignorei esse detalhe, pensando que ela devia estar ali fora por um bom tempo. Ela entrou na cabine e fechou a porta suavemente, ainda sem falar nada. Eu tentei puxar a conversa. "Então, você mora por aqui? O que estava fazendo na estrada a essa hora?" Ela não respondeu de imediato. Ficou olhando para a frente como se estivesse processando o que eu havia dito. Depois de um momento de silêncio, ela finalmente falou, mas a voz dela saiu baixa, quase um sussurro. "Só preciso ir para casa." Eu não insisti. Coloquei o caminhão em movimento e seguimos viagem. A estrada continuava deserta, e por alguns minutos só se ouvia o barulho do motor e o leve som da música no fundo. Eu tentava não olhar diretamente para ela, mas era impossível não notar o quão estranha era a situação. Algo nela não parecia certo. Seu silêncio, sua aparência pálida, o jeito como estava sentada, olhando fixamente para a frente, sem parecer interessada em nada ao redor. Aos poucos comecei a sentir um arrepio na espinha, uma sensação desconfortável de que algo estava fora do normal. Mas continuei dirigindo, tentando me convencer de que era apenas o cansaço. Depois de alguns minutos, decidi quebrar o silêncio mais uma vez. "Você mora perto da próxima cidade? Quer que eu te deixe em algum lugar específico?" Ela demorou um pouco para responder, e quando o fez, foi de um jeito que me deixou ainda mais perturbado. "Sim, eu moro perto. Mas não se preocupe, eu aviso quando chegar o momento de descer." Seu tom de voz era estranho, como se estivesse falando consigo mesma e não comigo. A noite parecia mais fria, o ar dentro da cabine estava ficando pesado. Senti um desconforto crescente, mas segui em frente, tentando ignorar aquela sensação. O caminho continuava vazio, e eu olhava para o relógio no painel, tentando calcular quanto tempo ainda faltava para a cidade. Foi então que tudo começou a ficar ainda mais estranho. O rádio, que até então estava tocando normalmente, começou a fazer ruídos, como se estivesse perdendo o sinal. Primeiro pensei que fosse por causa da região. Afinal, estávamos em um lugar remoto, mas o barulho aumentou até se transformar em um chiado alto e perturbador.
Desliguei o rádio, esperando que o silêncio aliviasse o desconforto. Mas naquele instante, percebi que o clima na cabine tinha mudado. O ar estava gélido, como se a temperatura tivesse despencado. Olhei de relance para a mulher, e ela estava do mesmo jeito, com os olhos fixos na estrada, sem dizer uma palavra. Aquela sensação de estar sendo observado aumentou, e o arrepio voltou com força. Resolvi perguntar: "Está tudo bem com você?" Ela virou a cabeça lentamente na minha direção, os cabelos ainda cobrindo parte do rosto, e respondeu: "Está tudo bem agora." A voz dela soava diferente, mais fria, mais distante. Quando olhei nos olhos dela, senti um calafrio correr pela minha espinha. Havia algo de profundamente perturbador naquela mulher. O jeito como ela falava, o olhar vazio, a postura rígida, era como se ela não fosse real. Mas o pior ainda estava por vir. Estávamos nos aproximando de uma pequena ponte, cercada por árvores altas dos dois lados. Era um lugar conhecido entre os caminhoneiros, por ser um dos pontos mais isolados e perigosos da rota. Quando chegamos à metade da ponte, o caminhão começou a tremer, como se algo estivesse errado com o asfalto. Reduzi a velocidade instintivamente, mas antes que pudesse parar, senti uma presença no banco de trás. Não havia ninguém além de nós dois na cabine, mas eu juro que ouvi o som de passos leves, como se alguém estivesse ali. O pânico começou a tomar conta de mim, e meus dedos apertaram o volante com força. Olhei pelo retrovisor, tentando ver se havia algo atrás, mas não vi nada. Mesmo assim, aquela sensação de ser observado continuava, e o frio dentro da cabine era quase insuportável. Então, sem aviso, a mulher ao meu lado se virou completamente para mim. Seus olhos estavam diferentes agora. Eram vazios, sem brilho, como se não houvesse vida neles. Ela abriu a boca lentamente, como se fosse falar algo importante, mas as palavras que saíram não faziam sentido. "Você também vai comigo." Antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu. Sumiu diante dos meus olhos, como se nunca tivesse estado ali. A porta do caminhão continuava fechada, o banco onde ela estava sentado permanecia intacto, mas ela simplesmente não estava mais ali. Eu pisei no freio com tanta força que o caminhão derrapou na pista, quase saindo da estrada. O coração estava disparado e minha mente tentava processar o que acabara de acontecer. A estrada estava deserta, como antes, mas agora o silêncio era ensurdecedor. Olhei em volta, tentando encontrar alguma explicação, mas não havia nada. Apenas a noite, a estrada e o som do motor desacelerando. Depois de alguns minutos, consegui me acalmar o suficiente para seguir viagem, ainda em choque com o que havia presenciado. Quando finalmente cheguei à cidade mais próxima, parei o caminhão em um posto e desci. Meu corpo tremia e o ar parecia mais leve, como se algo tivesse ficado para trás. Contei a história para alguns colegas caminhoneiros na manhã seguinte e todos me olharam com expressões de descrença. Mas havia um homem mais velho sentado em silêncio no canto que me observava com atenção. Quando terminei de falar, ele se aproximou e disse algo que me fez arrepiar novamente. "Você pegou a carona da mulher da estrada, não foi? Já ouvi falar dela. Dizem que há muitos anos uma jovem morreu naquela ponte, esperando por ajuda. Desde então, ela aparece para os motoristas, buscando carona para chegar em casa. Mas ninguém sabe para onde ela vai. Nunca mais dei carona a ninguém na estrada desde então. O que aconteceu naquela noite ainda me assombra. E o olhar vazio daquela mulher nunca saiu da minha memória." Existem histórias que os caminhoneiros mais antigos contam como se fossem lendas urbanas. Relatos que, ao escutar pela primeira vez, a gente pensa que são apenas invenções ou exageros, como uma maneira de passar o tempo em postos de gasolina à beira de estradas solitárias. Mas depois de muitos anos na boleia, com o ronco do motor e a escuridão infinita como suas únicas companhias, você começa a perceber que nem todas essas histórias são apenas ficção. Eu sei disso, porque vivi uma experiência que até hoje não consigo esquecer e que prefiro nunca mais repetir. Foi em uma viagem longa pelo interior de Goiás. Eu estava transportando uma carga de grãos, saindo de uma fazenda próxima à cidade de Morrinhos,
e indo até o Porto de Santos. A rota, que parecia simples no início, rapidamente se tornou uma das mais assustadoras da minha vida. Eram cerca de 700 quilômetros de estrada pela frente, e minha previsão era que chegaria ao destino em 2 dias, com uma parada para descanso em um dos postos que eu já conhecia. O plano era seguir a viagem em um ritmo tranquilo, sem pressa. Como de costume, as primeiras horas foram sem grandes surpresas. O céu estava limpo e as estradas desertas, como de costume nas longas rodovias do Brasil. Naquela época, eu gostava de viajar de noite. O frescor do ar, a calma e o silêncio da madrugada sempre foram atraentes para mim. E as estradas eram menos movimentadas, facilitando o trajeto. Naquela viagem, porém, acabei saindo um pouco mais tarde do que o esperado, e o relógio já marcava quase meia-noite quando comecei a atravessar um dos trechos mais isolados da viagem, uma área de serras que muitos caminhoneiros evitavam durante a noite. Na época, eu não acreditava em superstições, então para mim, aquilo era apenas mais uma estrada sinuosa em que precisava redobrar a atenção. O trecho de serra, que se estendia por aproximadamente 50 quilômetros, era rodeado por montanhas e vales profundos, cobertos por densa vegetação. Durante o dia, era possível ver algumas pequenas fazendas ao longe, mas à noite tudo o que restava era uma escuridão espessa, com o brilho fraco da lua iluminando apenas os contornos das árvores. O GPS mostrava que a próxima cidade estava a cerca de 80 quilômetros de distância, e eu calculei que levaria mais umas 2 horas para chegar até lá. Eu estava ouvindo uma playlist de sertanejo para manter a mente ocupada e afastar o sono, quando de repente senti uma leve trepidação no caminhão. Reduzi a velocidade, achando que tinha passado por algum buraco na estrada, mas a trepidação continuou, como se algo estivesse mexendo na parte traseira do veículo. Estacionei no acostamento, preocupado com a possibilidade de algum problema com os pneus ou com a carga. Desci da cabine com uma lanterna em mãos e fiz uma rápida inspeção. A estrada estava completamente deserta, e o silêncio era quase opressor. Eu já havia me acostumado com esse tipo de quietude, mas naquela noite havia algo de diferente no ar. Uma sensação de que eu não estava sozinho. Olhei em volta, iluminando o asfalto e a vegetação ao redor, mas não vi nada além das árvores balançando levemente com o vento. Caminhei até a parte traseira do caminhão e examinei os pneus e a carga. Tudo parecia normal, sem sinal de problemas ou de danos. Voltei para a cabine, mas aquela sensação incômoda de ser observado continuava me acompanhando. Não havia o que fazer a não ser seguir viagem. Então liguei o motor novamente e continuei. Mas a partir daquele momento, minha tranquilidade tinha ido embora. Os olhos vasculhavam as sombras da estrada, e o som do motor parecia mais abafado, como se o silêncio ao redor estivesse engolindo o barulho do caminhão. Cerca de 15 minutos depois, algo aconteceu. Um som baixo começou a preencher o ar. No início, pensei que fosse o vento, ou talvez algum ruído vindo da carroceria do caminhão. Mas o som foi ficando mais nítido, mais definido, e logo percebi que não era um som natural. Era uma melodia suave, quase como o som de um canto distante, ecoando no meio da escuridão. Uma voz feminina, doce e hipnotizante, que parecia vir das montanhas ao redor. Minha primeira reação foi aumentar o volume da música no rádio, na tentativa de abafar aquele som estranho. Mas, para minha surpresa, o rádio parou de funcionar. A estática invadiu os alto-falantes e o canto misterioso se tornou a única coisa que eu conseguia ouvir. Reduzi a velocidade, agora completamente confuso. De onde estava vindo aquele som? Não havia casas ou vilarejos por perto, e a estrada continuava deserta. A voz parecia se aproximar, aumentando de intensidade a cada quilômetro que eu percorria. Meu coração começou a bater mais rápido. Aquela voz, havia algo errado nela. Apesar de ser melodiosa, havia uma tristeza profunda em cada nota. Uma melancolia que penetrava fundo, despertando em mim uma sensação de perda e desespero que eu não conseguia explicar. Como se estivesse hipnotizado, continuei dirigindo, mas meu corpo estava rígido,
e minha mente tentava lutar contra a atração daquela música misteriosa. Foi então que, à frente, na beira da estrada, vi uma figura, uma mulher, de pé, sozinha, no acostamento. Assim como na história anterior, seu cabelo escuro caía sobre os ombros, e ela usava um vestido branco que parecia brilhar sob a luz da lua. O coração disparou. Havia algo de sobrenatural naquela visão. Mesmo com a melodia ainda preenchendo o ar, eu sabia que aquela mulher não era alguém comum, perdida na estrada no meio da madrugada. Passei direto por ela, acelerando, tentando me afastar o mais rápido possível. Mas o canto continuava, como se ela estivesse me seguindo, a voz cada vez mais alta, mais envolvente. Era como se me chamasse, como se quisesse que eu parasse. Lutei contra o impulso de frear o caminhão e sair. Cada fibra do meu ser gritava para que eu não cedesse, para que não olhasse para trás. Continuei dirigindo, acelerando, tentando bloquear o som daquela voz. Mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. Eu estava tão focado em fugir daquele som que quase não percebi quando a estrada começou a mudar. O asfalto, que até então estava liso, começou a ficar esburacado e irregular. Os postes de luz, que eu sabia que existiam ao longo daquela rodovia, desapareceram completamente, mergulhando a estrada em uma escuridão ainda mais profunda. Olhei para o GPS, mas ele também tinha parado de funcionar. A tela estava congelada, sem mostrar minha localização ou o próximo destino. Foi então que ouvi outro som. Dessa vez não era a melodia. Era o som de passos, como se alguém estivesse caminhando bem ao lado do caminhão, acompanhando o veículo em movimento. Olhei para o retrovisor, mas não havia ninguém. Mesmo assim, eu podia ouvir os passos, ritmados e firmes, cada vez mais próximos. Meus dedos estavam apertados no volante, e o suor escorria pela minha testa, apesar do ar frio da madrugada. A situação atingiu o ápice quando, de repente, o motor do caminhão começou a falhar. Ele tossiu e rangeu, como se estivesse sendo sufocado por alguma força invisível. O painel piscou, e antes que eu pudesse reagir, o caminhão parou completamente, em pleno meio da estrada. Tentei ligar o motor de novo, mas nada aconteceu. A cabine foi tomada pelo silêncio mais absoluto, exceto pelo som suave da melodia, que agora parecia vir de todos os lados. Foi nesse momento que senti uma presença atrás de mim. O frio dentro da cabine aumentou e o ar ficou pesado, difícil de respirar. Lentamente virei a cabeça e meu coração quase parou quando vi o que estava no banco de trás. A mesma mulher que eu tinha visto na beira da estrada agora estava sentada ali, com o rosto parcialmente escondido pelos cabelos. Ela não se mexia, mas seus olhos estavam fixos em mim, brilhando de uma forma inumana, como se fossem feitos de puro vidro. Ela abriu a boca lentamente, e a voz que saiu não era mais doce. Era um sussurro rouco, como o som de alguém que não falava há muito tempo. Pare, ouça, o chamado da estrada. Meus instintos me diziam para correr, para sair daquela cabine o mais rápido possível. Mas meu corpo não respondia. Estava paralisado, preso pelo olhar daquela mulher e pelo som hipnótico que ainda preenchia o ar. Ela se inclinou para a frente. Cada movimento dela era lento e deliberado, como se o tempo tivesse desacelerado. O tempo parecia se estender e a pressão de sua presença tornou-se quase insuportável. Eu sabia que precisava fazer algo, mas cada célula do meu corpo estava congelada em puro terror. O olhar dela estava fixo em mim e seu rosto não expressava nenhuma emoção, apenas um vazio profundo e assustador. O som suave da melodia parecia crescer, preenchendo o espaço na minha mente, me puxando mais fundo em um transe hipnótico. De repente, uma risada baixa, quase inaudível, escapou dos lábios dela, como se estivesse se divertindo com meu desespero. Ela se inclinou ainda mais e eu finalmente consegui reagir. Sem pensar duas vezes, abri a porta da cabine e pulei para fora, tropeçando no asfalto frio. O impacto da queda me trouxe de volta à realidade por um breve momento, mas o medo ainda dominava minha mente. Eu estava sozinho no meio da estrada, sem sinal de luzes, sem barulho de motores. Apenas a escuridão infinita e a mulher dentro do meu caminhão. Ela ainda estava lá, sentada, olhando para mim,
sua silhueta visível apenas pelo reflexo fraco da lua. Tentei me levantar, mas minhas pernas pareciam fracas, como se estivessem amortecidas pelo terror. Foi então que, com uma calma que parecia contradizer toda a situação, ela começou a sair do caminhão. Não abriu a porta, simplesmente deslizou para fora, como se a cabine não tivesse mais limites físicos para ela. O vestido branco flutuava levemente no ar, como se fosse parte da escuridão. Eu sabia que precisava correr, mas meus pés não respondiam. Tudo ao redor parecia preso em um estado de suspensão, como se o tempo estivesse sob controle dela. A melodia, aquela canção hipnotizante, ainda ecoava em meus ouvidos, mas agora estava acompanhada de algo mais. Um sussurro, uma voz suave que dizia meu nome repetidamente, quase como um canto fúnebre. "Venha", ela disse, a voz ecoando na minha mente, apesar de seus lábios mal se moverem. "É hora de partir." Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. O som estava preso na minha garganta, sufocado pela presença dela. Ela estava cada vez mais perto, seus pés deslizavam pelo chão sem som, sem pressão, como se flutuasse a poucos centímetros do chão. De repente, a estrada em volta começou a se transformar. As árvores que antes pareciam tão inofensivas se esticaram, seus galhos formando figuras retorcidas que lembravam mãos humanas. Elas se estendiam em minha direção, como se quisessem me agarrar e me puxar para a escuridão. Eu sabia que estava à beira de algo terrível, algo que eu não podia compreender completamente. Estava prestes a ser levado por ela, ser parte daquele lugar sombrio e perdido para sempre. Mas foi então que uma luz forte invadiu a escuridão, iluminando a estrada como uma explosão de alívio. O som de um caminhão se aproximando rasgou o ar, e a melodia parou abruptamente, como se nunca tivesse existido. Eu me virei rapidamente, meus olhos ofuscados pelos faróis do veículo que vinha em alta velocidade em minha direção. Quando olhei novamente para onde a mulher estava, ela havia desaparecido. Tudo o que restava era o silêncio da noite e o som distante do caminhão que se aproximava. Não havia mais galhos retorcidos, nem o frio sobrenatural. Apenas a estrada, a lua e eu. O caminhoneiro que vinha parou ao meu lado, claramente preocupado. Ele abriu a janela e me perguntou se eu estava bem, se precisava de ajuda. Eu não sabia o que responder. Ainda estava em choque, mal acreditando no que tinha acontecido. Tentei explicar, mas as palavras não faziam sentido. Ele me olhou com uma expressão de confusão e preocupação, sugerindo que eu entrasse no caminhão dele para que pudesse me levar ao próximo posto. Relutante, entrei na cabine, ainda olhando para trás na direção do meu caminhão parado, como se a qualquer momento a mulher pudesse reaparecer. Chegamos ao posto cerca de meia hora depois. O caminhoneiro me ofereceu um café e perguntou de novo o que tinha acontecido. Eu tentei explicar a sensação, o medo, o que vi, mas quanto mais eu falava, menos sentido parecia fazer. O homem ouviu em silêncio e, no final, apenas balançou a cabeça. "Você pegou a estrada errada, amigo", disse ele com um ar sério. "Essa serra é conhecida por histórias assim. Muitos dizem que a sereia da estrada, como a chamam, aparece para aqueles que estão perto do fim, ou que carregam algo sombrio com eles. Nunca se sabe quem será o próximo, mas todos nós já ouvimos falar dela. Não é a primeira vez que alguém encontra uma mulher pedindo carona naquela região. E você teve sorte de ter escapado." Eu não sabia o que pensar. Era impossível para mim aceitar aquilo como algo real. Mas a sensação, o medo, tudo parecia tão vívido. Desde então, evito aquela rota, e sempre que ouço alguém mencionando a estrada ou a serra, sinto um arrepio percorrer minha espinha. A estrada guarda seus próprios segredos, e alguns deles são mais antigos e perigosos do que podemos imaginar. Voltei ao meu caminhão no dia seguinte, quando o sol já estava alto no céu. Nada parecia fora do lugar, mas, ao entrar na cabine, senti o ar frio de novo como um aviso. Uma lembrança de que, naquela noite, eu quase fui levado pela sereia da estrada. Certa vez, há alguns anos, eu estava viajando a trabalho pelas estradas do interior do Brasil,
cruzando aquelas longas rodovias que parecem nunca terminar. O céu estava carregado de nuvens escuras e a chuva ameaçava cair a qualquer momento. Eu tinha saído da cidade, já era tarde da noite, e a estrada estava deserta, como se o mundo estivesse dormindo e eu fosse o único a atravessar aquelas paragens solitárias. Eu já havia dirigido por horas quando o marcador de combustível no painel começou a piscar em um tom vermelho irritante. Meu carro estava na reserva e eu sabia que precisava parar em algum posto para abastecer, antes que ficasse parado no meio do nada. O problema é que, naquela parte da estrada, os postos de gasolina eram escassos e os poucos que existiam estavam fechados à noite. Conforme avançava, meus faróis iluminaram uma pequena placa que anunciava um posto de gasolina a alguns quilômetros à frente. Um alívio tomou conta de mim. Não importava o quão precário fosse o lugar. Qualquer coisa naquele momento seria suficiente. Eu só queria encher o tanque e seguir viagem. Depois de dirigir por mais alguns minutos, avistei o posto à distância. Era um estabelecimento simples, mas parecia funcionar 24 horas, o que era um bom sinal. Havia luzes nos postes, e a área de abastecimento estava bem iluminada, ainda que vazia. Nenhum outro carro, nenhum funcionário à vista. Parecia um daqueles lugares que você vê em filmes de terror, abandonado, mas ao mesmo tempo funcional. Estacionei o carro ao lado da bomba de gasolina. Saí e olhei em volta, procurando algum sinal de vida. O silêncio era palpável. Não havia vento, não havia barulho de insetos, nada. Apenas o zumbido distante das luzes fluorescentes no teto do posto. Fui até a pequena loja de conveniência que ficava ao lado para procurar um frentista. Ao empurrar a porta de vidro, um sino tilintou e o ambiente interno me recebeu com um cheiro forte de produto de limpeza, mas algo ali parecia errado. As prateleiras estavam desorganizadas e algumas até vazias, como se ninguém se importasse mais com aquilo. Não havia ninguém atrás do balcão, mas as luzes estavam acesas e um velho rádio em cima de uma prateleira tocava uma música baixa e distorcida. Esperei alguns segundos, chamando por alguém, mas não houve resposta. Eu já estava começando a ficar impaciente quando uma figura apareceu no canto da loja. No fundo, próximo a uma porta que provavelmente levava ao depósito. Era um homem velho, curvado, com a pele pálida e olhos fundos. Usava um macacão sujo e seu rosto parecia carregar uma expressão de exaustão eterna. Ele me encarou por alguns segundos antes de caminhar lentamente até o balcão. "Posso te ajudar?" perguntou com uma voz rouca, quase um sussurro. Expliquei que precisava de combustível, e ele apenas acenou com a cabeça, sem dizer mais nada. Pegou uma chave velha debaixo do balcão e fez um sinal para que eu o seguisse. Caminhamos juntos até a bomba e ele começou a abastecer o carro. Não trocamos nenhuma palavra durante o processo, e eu estava começando a sentir um arrepio na espinha, como se algo invisível estivesse me observando. Quando o tanque estava cheio, entreguei o dinheiro ao homem e agradeci rapidamente, já querendo sair daquele lugar estranho. Ele apenas balançou a cabeça de novo, os olhos ainda fixos em mim, como se soubesse de algo que eu não sabia. Entrei no carro e saí rapidamente do posto, mas algo ali ficou martelando na minha mente. Aquela sensação estranha, aquele homem que parecia deslocado no tempo e o ambiente que de alguma forma não parecia vivo. Minha curiosidade começou a me corroer. Então, contra meu próprio bom senso, decidi voltar e perguntar ao frentista se ele sabia de algum hotel ou lugar para descansar. Quando dei a volta e retornei ao posto, a visão que tive foi completamente diferente. As luzes estavam apagadas. O lugar, que minutos antes estava relativamente bem iluminado, agora parecia abandonado. A estrutura da loja de conveniência estava dilapidada, com vidros quebrados e a fachada coberta de sujeira. As bombas de combustível estavam cobertas de ferrugem e o mato havia crescido ao redor delas. Era como se o lugar tivesse sido esquecido por décadas. Saí do carro, incrédulo, tentando entender o que havia acontecido. Fui até a loja de conveniência. A porta de vidro, que antes havia se aberto com facilidade, agora estava trancada e coberta de poeira. Olhei pelas janelas quebradas e vi apenas escombros. Não havia nenhum rádio tocando, nenhuma prateleira organizada. Era como se o lugar tivesse sido abandonado há anos.
Voltei para o carro, com o coração disparado. Comecei a pensar que talvez tivesse imaginado tudo aquilo. Talvez eu estivesse cansado demais, ou talvez estivesse com a mente pregando peças em mim. Mas o tanque cheio do carro me provava que algo havia acontecido ali. Saí do posto rapidamente e dirigi por mais alguns quilômetros, até encontrar um hotel de beira de estrada. O lugar era simples, mas acolhedor. Parei e decidi passar a noite ali, ainda perturbado com o que tinha acabado de acontecer. Durante o check-in, acabei conversando com o recepcionista, um homem simpático que aparentava ter seus 50 e poucos anos. Perguntei sobre o posto de gasolina na estrada, tentando entender se aquilo era algum tipo de pegadinha ou algo do tipo. O homem parou por um momento e me olhou com uma expressão séria. "Você não parou naquele posto, parou?" Ele perguntou, a voz baixando. Eu confirmei, explicando o que havia acontecido. Ele suspirou, parecendo pesaroso, e começou a me contar a história. Aparentemente, o posto havia sido abandonado há mais de 20 anos. Aconteceu algo trágico lá. O frentista, um homem que trabalhava no turno da noite, foi brutalmente assassinado durante um assalto. Desde então, as pessoas que passam por aquela estrada dizem que o posto ainda aparece como se estivesse em funcionamento, especialmente durante a noite. Dizem que ele ainda está lá, atendendo os viajantes, como fazia antes de morrer, disse o recepcionista. Muitas pessoas já relataram a mesma coisa que você. O posto parece normal, o frentista aparece, mas quando voltam, só encontram ruínas. Meu corpo inteiro gelou ao ouvir aquilo. As peças começaram a se encaixar de uma forma perturbadora. O homem que eu havia visto, o posto em funcionamento e depois o abandono completo. Tudo fazia sentido agora, mas de um jeito que eu não conseguia aceitar. Passei a noite em claro no hotel, revivendo cada detalhe daquela experiência na minha mente. O frentista, o rádio tocando, o silêncio opressor. Era real demais para ser apenas uma ilusão. Eu não sei se o espírito daquele homem estava preso ali, condenado a continuar trabalhando no posto mesmo depois da morte, ou se era alguma outra coisa, algo além da nossa compreensão. O que eu sei é que até hoje, quando passo por aquela estrada, evito olhar para o lado onde ficava o posto. Há algo ali, algo que desafia a lógica, e eu prefiro não descobrir o que é.